Olá, mulheres! Aqui quem fala é Jana Castro, mais uma vez com você no quarto de guerra da minha querida amiga Jennifer. Amiga, me sinto sempre honrada em poder compartilhar aquilo que o Senhor põe no meu coração para esse tempo, com esse tema tão maravilhoso que a mulher sábia não se move sem planejamento. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar o coração de muitas mulheres. E eu quero agradecer a você por me dar a honra, por confiar nessa porção que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quero compartilhar um texto que está em Lucas 10, do 38 ao 42. Com certeza você conhece muito bem esse texto, que é o texto de Marta e Maria. Vamos ler? Enquanto eles continuavam sua viagem, Jesus entrou em uma aldeia. Uma mulher chamada Marta o recebeu e o fez sentir-se em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que se sentava diante do mestre, prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Mas Marta foi afastada por tudo que tinha que fazer na cozinha. Mais tarde, ela entrou, interrompendo-os. Mestre, você não se importa que a minha irmã tenha abandonado a cozinha para mim? Diga a ela para me dar uma mão. O mestre disse: Marta, querida Marta, você está se preocupando demais e se irritando por nada. Só uma coisa é essencial, e Maria a escolheu. É o prato principal e não será tirado dela. Essa versão é a versão A Mensagem. Eu amo os detalhes que ela fala, né? Primeiro, porque vai falar que como se Marta estivesse incomodada porque Jesus estava permitindo que Maria tivesse deixado todos os serviços na mão de Marta. Mas vamos lá, vamos meditar nesse texto. O texto vai falar que quem recepcionou Jesus foi Marta. Ela fez com que Jesus se sentisse bem em casa, mas depois ela se distanciou do mestre e foi para a cozinha fazer o seu serviço. Interessante é que Marta tinha uma característica bem específica da sua identidade, que era a hospitalidade. Já Maria era piedosa, gostava de sentar e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Não tinha nada de errado em Marta ser hospitaleira, mas nesse momento ela não agiu com sabedoria, porque no momento em que Jesus está presente, nós precisamos parar para dar ouvidos a Ele. Não tem nada mais importante para fazermos do que ouvir a voz do Senhor e nos deleitarmos naquilo que Ele quer falar. Marta tratou Jesus como um hóspede qualquer. Ela valorizou mais o que tinha para fazer para Ele do que a presença dEle. Uau! Isso é tão perigoso, porque nós estamos nas igrejas, muitas vezes servindo a Deus de uma forma muito intensa. E nós, às vezes, não paramos para meditar e pensarmos que Jesus está presente. Nós fazemos as coisas tão automáticas que nós deixamos de contemplar a presença do Senhor. Nós convidamos Jesus para o ambiente, mas somos os primeiros a sair quando Ele quer falar conosco. Então, na ansiedade de servir o Mestre, Marta perdeu o melhor que Ele tinha para oferecer. Ela simplesmente largou a visita importante para fazer os seus afazeres. Eu não sei você, mas se você recebesse uma pessoa muito importante na sua casa, você deixaria aquela pessoa sozinha na sala para ficar dentro da cozinha fazendo as tarefas, lavando as louças ou colocando em dia aquilo que precisava ser feito? Isso prova que ela não tinha uma revelação de quem Jesus era. Marta estava acostumada com seu amigo e esqueceu de honrá-lo como seu Senhor. Muitas vezes nós temos amigos tão chegados que acabamos não honrando da forma que deveríamos honrar.
por considerarmos que eles são os de casa. Eu já vi situações onde pessoas recebem na sua casa um conhecido e dão o melhor que podem dar para aquela pessoa. Já os amigos mais chegados acabam relaxando um pouco, colocam os copos mais simples ou colocam a mesa de qualquer jeito, por achar que são mais íntimos e não precisam ser honrados. Mas isso é um grande erro. Marta se acostumou com a presença de Jesus. Ele podia ir na sua casa quantas vezes fosse, mas ela estava maravilhada com a presença de Jesus. Será que nós não estamos acostumados demais com essa presença que muitas vezes passamos até despercebidos? Nós acordamos, já pegamos o celular e vamos fazer as nossas tarefas do dia e nem sequer damos um bom dia ao Espírito Santo que habita em nós. Será que nós cremos mesmo que Ele habita em nós? Nós cremos que Ele se move em todo tempo, em todo momento? E por que nós nos relacionamos tão pouco com o nosso Deus? Porque nos relacionamos muitas vezes de acordo com a nossa necessidade. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Isso significava que ela era uma discípula dele e precisava honrá-lo em todo o tempo. A Bíblia vai falar que ela estava ocupada em muitos serviços. O ativismo de Marta vai mostrar que ela estava muito atarefada, que ela estava muito ansiosa. Ela até disse: mestre, não te importa que a minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. O ativismo é uma característica de alguém que se sente órfã, de alguém que se sente sobrecarregada. Você começa a fazer algo para se sentir alguém. Talvez ela queria impressionar o mestre com a sua hospitalidade, com a sua capacidade de fazer comida mais elaborada da época, com a capacidade de cuidar de tudo. Mas ela não tinha terminado o serviço. Talvez ela não foi sábia em planejar o seu serviço, em saber que se o mestre ia chegar tal hora, ela precisava deixar tudo arrumado para que ela pudesse honrá-lo com a sua presença. Por que será que ela não se programou? Por que será que ela não fez as coisas antecipadamente? Por que será que ela não pensou em algo mais simples para que ela não precisasse ficar atarefada naquele momento? A mulher sábia, ela se antecipa para planejar. Sabe por quê? Porque quem se planeja, governa. Quem faz o planejamento do seu dia, da sua semana, consegue governar com facilidade. Quanto mais ocupada você estiver, mais você vai ignorar o que precisa resolver internamente. Talvez esse era o princípio de Marta. Ela estava colocando para fora as insatisfações, talvez de um dia cansativo, talvez de frustrações da sua vida, e ela simplesmente colocou para fora o seu coração. Ela estava reclamando de Jesus pelo fato dela não obter a ajuda de sua irmã. Essas poucas palavras que ela falou para o mestre mostram muito o seu coração. Ela estava misturando a sua prioridade com aquilo que era secundário. Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância. Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido. Ela não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa, no seu coração, do que no seu serviço. Então, o Senhor fala para nós hoje: será que nós temos sido mulheres sábias que estão
colocando a presença dele em primeiro lugar e deixando que as outras tarefas secundárias fiquem realmente em segundo plano? Porque Marta não discerniu que era a hora de receber do Mestre e não de dar. A mulher sábia sabe o momento certo de falar, de agir e também de se calar para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Marta não ouviu a voz do Mestre. Ser hospitaleira foi uma atitude correta de Marta. Mas o escritor da carta aos Hebreus recomenda que sejamos hospitaleiros. Por quê? Porque alguns que fizeram isso hospedaram anjos, mas Marta hospedou o Filho de Deus, o Salvador. E hoje, o Salvador está batendo na nossa porta todos os dias e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então, pare de tentar dar ordens para Jesus sobre o que ele deveria fazer. Marta falou: mestre, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Mande que ela venha me ajudar. Marta estava tão envolvida no serviço que ela queria que Maria saísse da presença de Jesus e fosse se juntar ao ativismo dela. Às vezes nós nos aproximamos de Jesus para dizer o que ele tem que fazer. Nós queremos que ele entre na nossa rotina corrida e cheia de atividades. Mas eu quero te dizer que Jesus não sofre de orfandade, ele não tem crise de identidade, ele não precisa entrar nas nossas agendas corridas, porque ele é Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Jesus não está atrasado e ele não tem pressa. Então, como está o seu coração hoje? Quero deixar essa reflexão para você. Será que você tem sido a mulher sábia que não se move sem planejamento, que tem colocado o Senhor em primeiro lugar para que as outras coisas venham se alinhar de acordo com o tempo de Deus? Eu te abençoo com essa palavra, que você tenha uma semana cheia de discernimento, cheia de sabedoria e cheia da presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.